Na aula atual continuaremos estudando as propriedades dos fibrados vetoriais. Em particular, introduziremos o conceito de aplicações fibradas. Em particular, veremos que a diferença de uma aplicação diferenciável é uma aplicação fibrada. Então, considere fibrados vetoriais si sub 1 e si sub 2, ou si sub j tem espaço de base M sub j, espaço total E sub j e projeção P sub j. E dissemos que OF é uma aplicação fibrada entre os dois fibrados sobre a aplicação F de M sub 1 e M sub 2, ou seja, entre as bases dos fibrados, se o diagrama que aparece aqui é um diagrama comutativo. Em particular, o que isso está dizendo, claro, é que se a gente considera a fibra de um ponto X para o nosso primeiro fibrado vetorial, a imagem pela aplicação F está contida na fibra, do ponto F' de X, tá? Para o segundo fibrado vetorial. Tá? Então, é chamada uma aplicação fibrada porque envia fibras em fibras. A imagem de uma fibra está sempre contida em uma fibra. Tá? De fato, a imagem da fibra sobre o ponto X para o primeiro fibrado está contida na fibra sobre o ponto F' de X para o segundo fibrado. Tá? Então, aí temos a definição e vamos agora dar algumas definições. A primeira é a definição de morfismo. Tá? Temos que uma aplicação fibrada, tá? É um morfismo de fibrados vetoriais se a restrição a cada uma das fibras do primeiro fibrado é linear. Tá? Se a gente tem uma aplicação fibrada, temos que a restrição a uma fibra do primeiro fibrado é uma aplicação entre dois espaços vetoriais. Então, faz sentido perguntar se essa aplicação é linear ou não. Se a aplicação é linear para todo x, na base do primeiro fibrado, então dizemos que a nossa aplicação fibrada é um morfismo de fibrados vetoriais. Tá. Quando vai ser um monomorfismo de fibrados vetoriais? Também por definição, se for um morfismo de fibrados vetoriais, tal que a restrição a cada uma das fibras, que sabemos já que é uma aplicação linear porque todo monomorfismo, por definição, é um morfismo, se essa aplicação linear é de fato injetiva para toda a fibra. Se esse for o caso, então dizemos que o nosso morfismo de fibrados vetoriais é um monomorfismo. Quando que é um epimorfismo? Por definição, se a aplicação linear é um morfismo, tal que a aplicação linear que é induzida em cada fibra é sobrejetiva para toda a fibra. Tá? Tem um erro, mas se essa aplicação aqui é sobrejetiva para todo x em M sub 1. Tá. Quando é que o morfismo de fibrados vetoriais é de fato um bimorfismo? Dizemos que um bimorfismo se a aplicação linear induzida em cada fibra é um isomorfismo. Tá? É bijetiva, mas como é linear, uma aplicação bijetiva e linear é um isomorfismo. Dizemos que é uma equivalência se for um bimorfismo sobre um difeomorfismo. Ou seja, se o F aqui na definição é de fato um difeomorfismo. E dizemos que um isomorfismo se é um bimorfismo sobre a identidade. Tá? Em esse caso, as duas bases dos fibrados vetoriais são iguais, tá? Então estamos considerando dois fibrados vetoriais sobre a mesma base, e o que estamos dizendo é que a aplicação de E sub 1 de x em ele próprio é de fato um isomorfismo linear para todo x. Tá, então o que a gente tem é que a diferenciar é de fato o morfismo de fibrados vetoriais. Porque aqui a gente tem que, se consideramos uma aplicação diferenciável de MN, e aqui consideramos a projeção, tá?
natural que associa a cada vetor tangente o ponto em que esse vetor é tangente. E aqui temos a outra projeção. Aqui temos a aplicação F, tá? Uma aplicação diferenciável, e aqui a gente considera a DDF, tá? Por exemplo, considerar que a F é de classe infinito, esse diagrama aí comuta. Então, além de comutar, a gente tem, ou seja, esse diagrama aqui é comutativo, que é uma das duas condições que precisamos para que essa é a única condição que precisamos para que a aplicação seja fibrada sobre o Fzinho, tá? Mas para que seja um morfismo, precisamos que em cada fibra seja linear. Mas, claro, a restrição de DDF ao espaço tangente a M em X, de fato, não é outra coisa que a diferencial de f em x, que é uma aplicação do espaço tangente a m em x no espaço tangente a n no f de x. Essa aplicação sabemos que é linear. Então, a diferencial de f é de fato um morfismo de fibrados vetoriais. Tá? Então, quando é que é um monomorfismo? Bom, é um monomorfismo se todas as aplicações que aparecem aqui são injetivas. Ou seja, DDF, DDF, temos aqui TDM, TDN. Tá, então sabemos que DDF é um morfismo. Então, DDF é monomorfismo. E aqui vamos considerar a diferencial de f em x. Então, sabemos que DDF é um monomorfismo se todas as aplicações diferenciais de f em x são injetivas. Ou seja, se f é uma imersão. Quando a diferencial de f é um epimorfismo? Bom, aí a condição que precisamos é que todas as aplicações diferenciais em todo ponto precisam ser sobrejetivas, ou seja, f é uma submersão. Quando é que a diferencial de f é um bimorfismo? Bom, se f é um monomorfismo, diferencial f é monomorfismo, é também epimorfismo. Ou seja, se f é imersão, é também submersão. Tá? Então, a gente agora tem também, vamos ver, quais são equivalência e isomorfismo. Quando é que é uma equivalência? Claro, para ser uma equivalência, vocês precisam que esse F aqui seja um isomorfismo. Desculpa, um difeomorfismo. Então, temos aqui DDF é equivalência. E aqui, bom, F é difeomorfismo. Mas é claro que se F é difeomorfismo, tá? Essa aplicação aqui também é um difeomorfismo. A inversa de DF é d df menos 1. Então, de fato, temos que essa aplicação aqui é um morfismo de fibrados vetoriais que tem uma inversa que também é um morfismo de fibrados vetoriais. Então, em consequência, se f é um difeomorfismo, a diferencial de f é uma equivalência. Então, temos essa equivalência entre propriedades. E a última seria quando é que a diferencial de f é de fato isomorfismo. Para ser isomorfismo, a gente precisa, claro, que essa aplicação aqui seja a identidade. Então, DDF é um isomorfismo se somente se f
é a identidade D. Então, temos no nosso exemplo da diferencial de F que as propriedades que foram introduzidas, ser monomorfismo, epimorfismo, bimorfismo, equivalência ou isomorfismo, têm uma tradução imediata em termos de outras propriedades que a gente já conhece. Tá? Vamos definir fibrado vetorial trivial. Dizemos que o fibrado que tem base M, onde M é uma variedade dada, espaço total M vezes Rn e projeção. A projeção na primeira das duas componentes de M vezes Rn é o modelo de fibrado vetorial trivial de dimensão n sobre a variedade M. Tá? E a nossa definição de fibrado vetorial trivial é que um tal fibrado vetorial é trivial, de dimensão n é trivial, se é isomorfo ao modelo de fibrado vetorial trivial. Tá? O isomorfismo entre o fibrado vetorial PEM e o modelo de fibrado vetorial trivial é chamado de trivialização de nosso fibrado vetorial. Uma pergunta natural é saber se existem variedades tais que qualquer fibrado sobre essas variedades é sempre um fibrado vetorial trivial. De fato, veremos que sim, que por exemplo isso acontece sempre que a variedade é contráctil e para isso daremos um teorema de extensão de homotopia que veremos na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção.